Feliz sábado, igreja. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós te agradecemos pelo banquete que o Senhor já tem derramado até agora em nossas vidas. E eu me coloco, Pai, diante de Ti, me esvaziei de mim mesmo, Pai, que o Espírito de Cristo possa ministrar, Pai, essa manhã através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor tem ministrado no meu coração e o título da pregação dessa manhã é Obediência e Santificação. E o texto que nós vamos estar lendo está lá em Josué, o 3º capítulo de Josué, os 6 primeiros versículos. Deus já vem trabalhando há um tempo sobre a vida de Josué em minha vida, e já até há um tempo atrás eu dei um estudo, nos homens, e falava sobre coragem, falava as primeiras do capítulo 1 de Josué. E nós estamos assistindo em casa a Terra Prometida, e nós estamos vendo, Deus está trabalhando também na minha vida aquilo que Ele já tem falado. E aí nós vemos ali, até chegar nesse 3º capítulo de Josué, que Deus, após a morte de Moisés, Deus chama Josué e Ele começa a falar o que Josué teria que fazer, passo a passo que Josué teria que fazer. E aí Josué, Deus chama ali Josué e ele fala, nos primeiros capítulos ali no versículo 8, ele fala assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. E aí nós chegamos, Josué, ele começa a liderança dele ali no povo de Israel, ele começa a falar com os líderes, e aqui nessa passagem do 3º capítulo aqui, que fala a passagem do Jordão, no capítulo 1, fala assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e o Senhor tem me acordado de madrugada para estar orando, como muitos irmãos têm compartilhado nos homens que têm se levantado de madrugada para orar, para buscar o Senhor. E partiram de Sitim. Sitim era a localidade ali antes, uns quilômetros antes deles chegarem, ali onde eles iriam atravessar o Jordão. Então eles estavam ali, Josué levantou de madrugada, ele tinha um momento ali com Deus, e aí eles iam partir dali de Sitim, já estava certo eles partirem ali, e vieram até o Jordão. Chegaram até ali, próximo ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passasse. E sucedeu, versículo 2, e sucedeu ao fim de 3 dias, então eles estavam ali, eles ficaram ali na borda do Jordão 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial. 3º, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui. Então o Senhor, ele começou ali a dar as instruções a Josué. Então eles ficaram ali 3 dias, e é interessante quando a gente está assistindo ali a Terra Prometida, aqui a Bíblia não fala, mas eu creio que o povo murmurava, quando eles estavam ali no Vale de Sitim, tem algumas cenas que aparecem ali o povo, os líderes reclamando: Josué, como nós vamos chegar na Terra Prometida? Como nós vamos ir? E Josué ali pedindo: quando o Senhor mandar.
né, o Senhor, quando o Senhor direcionar. E quando chega ali na frente do Jordão, tem um dos líderes ali vai medir, né, o Jordão fala assim, nossa, é fundo, né, é profundo, né, nós vamos ficar aqui, eles ficaram ali 3 dias, né, e eles ali murmurando, ó, você tirou a gente lá do vale para trazer a gente aqui, e nós vamos morrer nesse Jordão. E ali, o Senhor ele começou a falar com Josué, ele falou assim, olha, somente quando vires a arca do Senhor, teu Deus, que os levitas vão levar, é que nós vamos seguir. E aí no 4º versículo, foi o que o Senhor falou bastante comigo, ele tem falado já vezes, quando eu li essa passagem, eu li umas 5, 6 vezes, e o Senhor falando comigo, eu não estava entendendo. E aí no verso 4 ele fala assim, ó, haja contudo distância entre vós e ela. E aí nós sabemos que a Arca da Aliança, que ficava lá no tabernáculo, simbolizava a presença do Senhor ali com eles. E aí quando eu li, haja contudo distância entre vós e ela, mas eu pensei, não dá para a gente ficar junto com o Senhor, andar com o Senhor. E aí o Senhor foi ministrando na minha vida que eu tinha um problema muito sério, tanto no profissional como também particular. E o Senhor tem trabalhado na minha vida, não sei, né, cada um, o Senhor tem uma maneira de trabalhar, não sei como eu sou professor, o Senhor tem sido o meu professor, né, como eu começo a trabalhar com as crianças, dando exemplo, o Senhor sempre tem, quando Ele vem falando comigo, Ele dá um exemplo para eu poder entender, né, o que Ele quer. E quando eu li assim, eu não conseguia visualizar assim, a arca indo na frente, né, e quando vocês virem a arca, mantenham uma distância. E aí quando a gente estava vindo para Barretos, né, no sábado de manhã, tem um distrito próximo a Araraquara, quando a gente passa Bueno de Andrade, né, a gente passa por Bueno de Andrade, a pista lá é dupla, é simples, né, e é bem sinuosa. E sempre a gente coloca um louvor, a gente estava louvando o Senhor e eu indo assim, e na frente, a uma distância, cerca de uns metros na minha frente, tinha uma caminhonete branca. E aí o Senhor começou a ministrar, está vendo aquela caminhonete ali? Você lembra do que você leu? Né, eu tinha lido 5, 6 vezes, eu estava meditando ainda. Presta atenção naquela caminhonete que está à sua distância, não se aproxima dela. E aí Deus começou a ministrar e eu comecei a entender que Deus era para mim obedecer ao Senhor, porque o Senhor estava na frente. E quando eu olhava a caminhonete, até eu falei para minha esposa, olha aquela caminhonete lá, né? E aí eu tinha, da onde eu estava, eu conseguia ver quando a caminhonete, porque a pista é sinuosa, tem muito buraco, né? Agora que eles estão consertando, eu via a caminhonete desviando dos buracos, e quando chegava a minha vez eu desviava também. Eu via os carros vindo, né, no sentido contrário, eu via o todo, né, e o Senhor falou assim, olha, eu estou com você aqui, eu estou à sua frente, eu estou à sua volta toda. E aí eu comecei a entender, e depois eu fui ver também, né, ali assistindo, Deus foi ministrando mais ainda ao meu coração. E aí eu fui entendendo, né, que eles teriam que obedecer ao Senhor. O Senhor determinou passo a passo como eles iam vencer. E o Senhor falou assim, olha, você tem muita dificuldade, mesmo no seu trabalho, quando o seu líder, a sua diretora, passa uma ordem lá, o seu coordenador passa uma ordem, você olha aquilo e já vai pensando, como que eu vou fazer? E às vezes tem aquela ordem para fazer daquele jeito e você sempre muda. E você quer fazer isso comigo também. E na sua vida sempre foi assim. Você quer ter o controle na sua vida. Por isso que você não conseguia conversar com as pessoas, porque aquilo te tirava da sua zona de conforto. E eu trabalhei isso já na sua vida. E aí, continuando no versículo 4, ele fala assim, ó, como da medida de 2.000 côvados,
se não me engano, acho que 900 metros mais ou menos. E não vos cheguei a Israel, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Porquanto por esse caminho nunca passaste antes. E aí eu entendi do Senhor que Ele estava trabalhando em minha vida a obediência, a obedecer, a não impedir o processo que o Senhor já vem fazendo em minha vida. E aí o Senhor trabalhou mais uma vez na minha vida em relação ao processo. Somos nós que brecamos o processo. E aí eu lembrei que na minha infância e com os alunos eu já fui ver, né, como que fabricam, né, quando o produto, a matéria-prima entra numa indústria e como o produto faz, todos os passos que faz. E eu fui numa empresa em que era tudo automatizado, a gente, com as crianças, eu lembro até hoje, Deus, né, trouxe a minha memória, e a gente, era um 4º ano, e nós fomos aqui em Ribeirão, próximo aqui de Barretos, né, tão longe aqui de Barretos, e aí a gente estava olhando, né, o processo, a gente não podia chegar perto, porque tinha um vidro assim, e aí o instrutor ia explicando, e a esteira não parava, o produto entrava, né, a matéria-prima entrava, e cada etapa ia acontecendo uma transformação, e ia constante, o processo ia seguindo, né? E Deus falou assim: olha, o processo, ele não para, você tem que obedecer, porque você está no processo, e muitas vezes quando a gente para e fica assim, olha, Senhor, que o Senhor me trouxe a memória, eu estava vendo lá que tem muitos WhatsApp, mensagens que eu não apago. Eu fiquei pedindo para o Senhor, um mês, eu fiquei olhando lá, o Senhor me trouxe a memória, eu fui lá ver no WhatsApp, fiquei pedindo ao Senhor discernimento e constância, discernimento e constância, e o Senhor já estava me dando discernimento e constância para me praticar na minha prática, e eu ficava, Senhor, quando o Senhor vai me dar? E eu parava, e aquilo, o Senhor falou, até que o Senhor falou assim, chega, vai, segue o processo, eu já estou te dando constância. Na prática você tem que orar, jejuar, e aí eu compartilhei com os irmãos que eu não sabia jejuar. Desde quando eu me converti, eu nunca tinha jejuado, nunca tinha, falava de jejum, mas não tinha. Eu fui aprender com a minha esposa, aí minha esposa foi minha muleta, até que Deus incomodou ela e eu, né? Falando assim, nós estamos muito acomodados, nós estamos fazendo jejum de manhã, a gente já não toma café mesmo, a gente não faz, Deus me incomodou, e aí Deus me incomodou também, até que eu falei para ela, olha, hoje eu vou fazer o jejum. Era um dia que a gente não fazia. Eu falei com o Senhor, olha, eu vou avisar minha esposa, porque ela se organiza toda na alimentação, né? Eu falei assim, olha, hoje eu vou fazer o jejum, né? Porque o Senhor me pediu, e o Senhor mostrou como que eu teria que fazer, diferente da minha esposa. E aí o Senhor falou assim, olha, tá vendo? O processo ele segue, como aquele produto que entra lá na indústria, ele vai seguindo, ele vai até o final, ele vai seguindo, e quando dá um problema, é acionado, e aí eles vão ver, e Deus falou assim, olha, você, e avisa a igreja, vocês estão pedindo o processo. O processo só para porque vocês não estão me obedecendo. Você não estava me obedecendo. Porque você tem um problema, que você não quer depender de mim. Quando você tinha 18 anos, e você foi comprar o seu primeiro carro, sua mãe falou assim, olha, vamos lá comprar o seu primeiro carro, pede para o seu pai o dinheiro que ele tem. E eu lembro até hoje, R$50 eu precisava emprestar do meu pai, e naquela época R$50 era muito, né? E meu pai tinha dinheiro, mas como ele não estava envolvido naquilo, e eu cheguei para ele e falei assim, olha pai, nós vimos um carro ali, que carro que é? Ah, que carro não desce, eu não vou prestar dinheiro não. E aquilo criou no meu coração, eu falei assim, eu nunca vou depender do meu pai, eu não vou depender de mais ninguém. E ali o Senhor falou assim, eu já estou tratando isso na sua vida.
obedeça, comece a depender de mim, porque eu vou completar algo que o Senhor tem completado. Eu tenho que seguir, né? Eu até notei aqui a maneira correta de tudo acontecer. Quando o produto ele entra lá na firma, ele vai seguindo cada processo, que não para. Terminou aquele processo, ele segue, né? Ele não interrompe ali. E há uma maneira correta de seguir. E essa maneira correta é seguir as ordens de Deus, porque sempre Ele nos levará para o caminho correto, a conquistas que Ele quer para nossas vidas. Mas esse processo de obedecer tem que ser com o coração. E aí o Senhor falou para mim assim, olha, se sujeitar, se submeter. E aí eu, observando nesses 30 anos que eu dou aula, realmente eu não me submetia aos meus coordenadores e nem muito menos à direção. E eu chegava até a falar assim, olha, eu já dou aula há muito tempo, ele está começando agora, né, que meu colocou eu lá, né, eu já sei o que tenho que fazer. Eu conquistando os pais, eu falo assim, os pais, para não ficar me enchendo, né, as paciências, tá ótimo para mim, né, para que eu obedeça, eu já sei o que eu tenho que fazer. E o Senhor falou assim, olha, você fazia a mesma coisa comigo. O tempo que você estava na igreja, você não crescia, você era uma árvore, né, frondosa, sem frutos, porque você não obedecia. Você estava ali e fazia tudo o que você queria, do jeito que você queria. As pessoas, né, te respeitavam, entre aspas, né, porque para mim elas respeitavam, ninguém te confrontava, então estava ótimo. Mas você não era obediente, não estava sobre a minha missão, né, como foi falado, debaixo da missão. O conceito de submissão faz referência ao temor e obediência, em contrafação ao orgulho. E aí eu entendi quando o Senhor falou que eu era orgulhoso, muito. E Deus começou a estabelecer a minha vida, a vida de um pai presente, me levando e reconhecendo a total dependência dele. E aí o Senhor falou assim, olha, durante o processo tem as provações. Você não falava, agora você está falando ali dos homens, que os homens sabem que eu falo demais até, né? Você já deu estudo, e a sua família? Né? Você tem a sua família, e a gente está orando, né? A gente ora ao Senhor, mas tem que orar e agir. A gente tem que fazer a nossa parte. E eu só orava. O Senhor já estava transformando, já tinha me tirado daquele casulo, já tinha me mostrado, tratado muitas feridas lá atrás. E a sua família? Eu e minha esposa orando, pedindo ao Senhor, né? E a minha esposa sempre ali, o Senhor, eu agradeço a Deus pela vida dela, que ela ali, né, me empurrando. E Deus usou do meu irmão mais velho, né, que ele é mais sensível, Deus mostrou que por ele ser, né, Deus colocou ele na nossa família, né, o meu irmão mais velho, ele é adotado, mas ele foi registrado assim como se fosse da minha mãe, né, que ele foi desde pequenininho, assim, nenenzinho, poucos dias ele foi dado à minha mãe. E ele é mais sensível, assim, de perceber as mudanças, de se preocupar mais com a família, de ver se está bem, de ligar. Porque nós somos em 5, os outros 4 não é muito de perturbar, não. E eu muito menos de ficar ligando para a família. E ele foi nos procurar, né? Ele foi nos procurar, eu e minha esposa, e ele falou assim, olha, eu precisava de uma reunião. Ele falou para minha esposa assim, ele conversou comigo, que ele está tentando comprar o meu apartamento, e ele olhou para minha esposa e falou assim, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você, né, marque uma reunião, aí pode ser na casa da minha irmã, né, que é a Rosana, ou na sua casa. Né, você vê onde é melhor ali, você marca uma reunião com toda a família, que você fala com a família. E nós falamos, mas o que você quer falar? Né? E aí ele foi falando para a gente, olha, os dias estão maus, Jesus está voltando, eu preciso avisar. Eu como, né, ele falou até assim, eu como o
primogênito, né, o mais velho, agora não tem o pai e a mãe, né, eu me sinto na responsabilidade. E aí Deus já falou só a oportunidade para você. Mas aí Deus falou, lembra que está no processo lá? E a gente quer barrar, né? A gente quer barrar o processo, quer ficar, não, Senhor, não estou pronto ainda, eu estou aqui, né? Ainda, querendo já voltar na zona de conforto, querendo já dar aquela voltada. E aí a minha esposa começou a marcar, ela foi vendo, ó, dia 30, viu, Geraldo? Dia 30, quando ela fala Geraldo, dia 30, hein? Aí você vai voltar já. Dia 30, e vai ser aqui em casa, porque você é o sacerdote da casa, aqui você tem autoridade. Ela já tinha conversado com a pastora, ela já... E aí eu comecei a orar ao Senhor, pedir ao Senhor, e aí veio já tinha marcado, já estava certo, e o Senhor veio me dando socorro, porque o Senhor, Ele nos capacita quando você está na obediência. Quando você está na esteira, você está caminhando com o Senhor, obedecendo, vigiando, orando, jejuando, que eu aprendi a jejuar conforme o Senhor queria na minha vida. Eu jejuo junto com a minha esposa, mas eu tive que ter a minha parte também, as minhas experiências com o Senhor. E aí, o Senhor me dá o socorro. Mais um alimento. Quando a pastora começou a pregar sobre esse principado chamado Jezabel. E o Senhor começou a falar comigo muito ali, quando a pastora começou a pregar. E antes na quinta-feira, dos pregadores, na oração, mais um reforço, né? Que agora eu tenho a oração dos homens, orar pelos homens, orar pelos líderes, oro com a minha esposa. Então a oração está ali, né? Uns orando pelos outros. Deus tem fortalecido isso, né? A oração. Uns estão orando na Dona Eunice. E aí o Senhor, Ele colocou para orar pela minha vida pastora. E eu estava já lembrando de Josué, né? Porque quando vê assim, bom, tem que ser forte, porque falar para uma sala de 40 alunos, né? Eu já sei, já sou capacitado ali, não tem problema nenhum. Mas falar para minha família que Deus tem mostrado que é igual a mim, que eu sou pior, né? Eu vejo ali os meus irmãos, e falar para os nossos, aquele medo parece que eu ali já veio na minha mente, e eu falei, nossa, ser forte, corajoso. E aí eu coloquei no pedido. Deus falou assim, olha, seja sincero no que você vai pedir. E eu sei que tudo que eu peço, que eu coloco ali com sinceridade, o Senhor vai me pôr à prova. Vai me pôr à prova. Eu pedi para o Senhor paciência, Deus me deu um primeiro ano. E foi muito difícil lidar com o primeiro ano, desenvolver a paciência ali com aquele primeiro ano. E aí eu coloquei a pastora e o Éder, que estava orando para mim, que eu queria obedecer o Senhor em tudo e também, né, ser forte, corajoso. Coloquei lá os versos de Josué, citei, e coloquei para ser um sacerdote no meu lar, auxiliar minha esposa no ministério. Coloquei para a pastora e para o Éder. E fui orar ao Senhor quando veio aqui na igreja, a pastora começou a ministrar. E aí, em relação à minha pregação de obediência, o Senhor trabalhou mais um pouquinho, além de se submeter, sujeitar para mim. Obedecer, depender e se sujeitar. E aí eu orando, cheguei em casa, orei, pedi ao Senhor, o Senhor me mostrando que eu estava com medo. E que não era para mim ter medo, porque Ele estaria à frente. Você lembra? A arca, eu estou à frente, eu estou com você, eu estou em todo lugar. E aí Deus usou a pastora. Eu tinha orado de manhã, a pastora mandou um áudio para minha esposa, depois Deus comandou, ela mandou áudio para mim, e eu ouvindo aquele áudio, o Senhor confirmando. A pastora falando assim, olha, o Senhor já preparou, você vai ter uma reunião aí com a sua família, o Senhor já está à frente. Repreenda esse espírito de Jezabel que está querendo calar você na sua família. E aí eu agradeci, eu orei,
E aí eu comecei o jejum que Deus tinha colocado no meu coração para estar jejuando aquela semana como Deus tinha mandado, a semana toda. E foi uma semana realmente de lutas. Lutas tanto na escola, com os alunos. E chegou na quarta-feira, né, a minha esposa tinha falado que ia jejuar, mas chegou na quarta-feira e ela perguntou: você vai almoçar? Você vai comer? E aí eu falei assim: vou, né? E eu, assim, vacilei, né? Porque o Senhor tinha comprovado no meu coração que o jejum era a semana toda, naquele período que eu ia estar jejuando. E aí eu comi tudo, e aí eu fui para a escola, foi bem difícil, eu fui confrontado na escola. Nunca um aluno de 13 anos me confrontou. Fui confrontado, foi difícil dar aula. Aí eu cheguei na outra sala, os alunos falaram: o que você tem? Daí eu falei assim: não é nada não. E aí uma menina começou a conversar comigo, a outra falou assim: olha, eu vou na igreja com a minha avó. Do nada começou a falar. Daí eu falei assim: que bom. Mas eu não quero ir lá não. Eu não quero ir na igreja com a minha avó. Do nada eu falei assim: mas acompanha a sua avó, é bom a gente servir a Deus, seguir, né? E aí ela olhou para mim assim, séria, e falou assim: que Deus você serve? E aí eu lembrei, aí eu falei: eu sirvo ao Deus Criador, ao Deus Criador dos céus e da terra, e é através de Jesus Cristo, que morreu por nós. Aí eu falei assim: alguém aqui crê na Bíblia? Aí ele disse assim: tem. Então eu creio em tudo que está escrito na Bíblia. Sem tirar nem por aí, eu falei isso. E aí acalmou. E aí, quando chegou a noite, o Senhor me notificou através da irmã que através da pregação, era a Daniela, falando sobre voto. Eu tinha feito um compromisso com o Senhor, o Senhor tem testificado de estar jejuando, e aí eu pedi perdão, eu comuniquei a minha esposa, e aí eu continuei no jejum. E aí chegou o dia em que eu ia conversar, né? Eu cheguei para minha esposa e falei assim: o Senhor estava falando comigo, mas o que eu vou falar? Minha esposa disse: olha, fala isso, né? E aí ela me ajudou, e o Senhor confirmou, e o Senhor pediu para comece falando do que eu estou fazendo, pedindo perdão para a sua família. E aí eu pedi perdão pelos meus irmãos, né, daquilo que eu compartilhei aqui na igreja. Eu só tinha falado com o irmão mais velho, né, da mágoa que eu tinha deles, que eu tinha me afastado, pedindo perdão para ele, pedindo perdão para o meu outro irmão. E falei, né, do sábado, falei das mensagens angélicas, né, falei que a volta de Cristo estava próxima, fui falando né, para cada um deles que eles precisavam, os homens ali assumir, os sacerdotes, mas primeiro ter o compromisso com Cristo, que estava voltando, precisava acertar a casa, né? Aquilo dentro de mim eu estava, não com essa calma que eu estou aqui, mas estava mais lembro, né? Porque falar com a família ali. E depois o meu irmão pediu para falar, né? O Senhor falou: tá bom, né? Eu recuei, comecei a orar ali. E depois eu conversando, né? Vendo, analisando como a minha família precisa de Cristo, né? E ali o orgulho reina muito, né? Como reinava muito na minha vida, né? Eles ali só ouvindo, né? Não falaram nada. Depois eles, né, tentaram, né? A minha cunhada, que também já é evangélica há muito tempo, né? Ela falou, citou domingo ali da contrafação ao sábado que eu falei. A minha sobrinha, né, que agora até mudou, né, ela conheceu uma pessoa há semanas, há 2 meses, já foi embora já com a filha para outro estado, né, com essa pessoa, morar com essa pessoa. Ela ficou endemoniada ali, né, a gente percebeu ali, porque ela estava falando, ela não queria ouvir. E depois, conversando com a minha esposa, né, minha esposa falou assim: nossa, você falou de pediu perdão ali, o seu irmão, né, nem falou nada, né, ficou ali cabeça baixa, nem falou nada, nem
comentou, né? Falou assim, ó, te perdoou também. Eu falei assim para ela, Deus só estava trabalhando no meu coração. Ele falou assim, ó, você era pior que ele. A dureza do seu coração era pior que a dele. Então Deus já estava ministrando para não guardar, ó, estou abrindo meu coração aqui, meu irmão nem junto. Então Deus já estava trabalhando no meu coração isso, mostrando que a reação deles era a minha reação antes com o Senhor. E é tanto assim na minha família, eu tenho orado, eu tenho pedido, e o Senhor falou assim, ó, obedece, porque você não está aqui para agradar a homens, mas a mim. Obedece, siga passo a passo, não deixa a esteira parar. O caminho não para, porque eu estou com você. Siga, continue no processo, que vai vir mais provações, como a minha esposa citou lá o versículo, não tereis aflições, mas eu estou com você. Olha, e aí o Senhor colocou assim, olha, trabalhe com o seu irmão que estava mais disponível, né? Colocou no meu coração, colocou no coração da minha esposa, porque tem a minha cunhada que vem junto, e trabalhe, ofereça, né? Está estudando com ele, e aí veio assim, Deus confirmando a nossa vida, né? Eu já falei assim, o material, eu já vi o caderninho que a gente estudava aqui na sala dos homens, quando eu cheguei aqui, né? Eu tenho aquele caderninho, aí eu falei para o meu irmão, olha, vamos estudar a Bíblia junto comigo, né? A gente lê junto, vai estudando, e na hora assim, ele recebeu com bom grado, né? Assim, nós não começamos ainda, porque teve esse empecilho da minha esposa, da minha sobrinha, que foi embora e estava correndo, e falou assim, ó, nós vamos começar a semana que vem. E Deus falou assim, você vai ter oportunidade de conversar com seu outro irmão, você e ele, está conversando, mas não se preocupe, porque você não está aqui para agradar homens. E nesse processo, né, o Senhor falou assim, você precisa se santificar, como diz o texto. Continuando, né, disse Josué também ao povo, santificai, no versículo 5, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. 6. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E quando o Senhor falou para sujeitar-vos a Ele, e falou da santificação, eu falei, o Senhor me mostrou assim, né, da época que eu compartilhei aqui com os irmãos, quando eu estava mexendo no meu carro, né, eu falei que eu não gostava de cuidar do carro, né, e aí eu fui aprendendo a cuidar, eu tenho cuidado do interior do carro, né, o Senhor falou assim, olha a sujeira que está dentro desse carro, era você. E quando eu estava aqui no sábado passado, né, o Senhor falou da sujeira. O pastor ele deu um capítulo lá de Lucas, e eu acompanhei, e depois o Senhor me mostrou o capítulo antes, lá de Lucas. Deixa eu pegar aqui. Lucas 4, o pastor deu, e o Senhor falou assim, ó. Eu li o 5, você deve ter visto o 4. Não, não é o... É o 5 também, Lucas 5 também. Abra lá em Lucas 5. Achei aqui, não. Lucas 5. O pastor leu, né, eu acompanhei ali do pastor. E aí, o Senhor me atentou em relação à santificação. Do Lucas 5. Misericórdia, irmãos, que essa Bíblia aqui é nova, né? E ela vira um monte de páginas junto. E eu estou levando ela comigo na escola para poder manusear bem ela. Lucas 5, o pastor deu a cura do paralítico, né? No capítulo 17. E aí eu acompanhei, depois o pastor me ensinou
E Deus falou assim, Jesus ministrando ao meu coração, leia Lucas 5, 12, 13. E aí, a hora que eu li, o Senhor me falou assim, lembra quando eu falei do carro sujo? Por dentro, que você não queria limpar? Olha como que estava a sua vida. Então eu vou ler ali Lucas capítulo 5, o verso 12. E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, o Senhor ele estava passando pelas cidades, né, ensinando, e ele estava passando por uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra. Vamos parar aí, irmãos. O Senhor falou assim, olha, quando eu comecei o tratamento lá atrás, você estava cheio de lepra. Eu falei assim, mas hoje, Senhor, a lepra. E aí eu lembrei também do que a pastora falou ali das ofensas, porque eu tinha mesmo muitas ofensas. E ela citando ali de Miriam, quando a pastora começou a citar, veio na minha mente ali, quando eu tinha assistido ali, porque a gente vê, né, e aí vai ligando, vai construindo na sua mente, Deus vai ministrando, Jesus vai ministrando, e aquilo vai entrando assim na sua vida, e quando você vai querer fazer alguma coisa errada, o Senhor vai notificando, ó, e aí você vai vigiando, e aí as ofensas que eu tinha, aquilo que eu estava guardando, as ofensas contra o meu pai, contra os meus irmãos, que o Senhor já tinha tratado, o Senhor falou assim, olha aqui, você estava cheio de lepra. Eu falei assim, mas Senhor, o Senhor vai procurar porque você ficou, desde o momento que você foi convertido lá, você entrou nos primeiros meses, você era até ativo, você fazia, mas você foi vendo ali, se envolvendo, pegando o controle daquilo, tirando a minha glória da sua vida, aquilo foi te afastando de mim, você estava cheio de lepra. E aí, o pastor me corrige se não foi, eu fui pesquisando, né, hanseníase, né, a lepra hoje é hanseníase. E aí eu olhei ali, o Senhor, o bom quando você está, né, fazendo a vontade do Senhor, mesmo quando você vai pesquisar na internet, o Senhor te mostra aquilo que tem que ser visto. Você não vê nada mais que aquilo que o Senhor quer que você veja. E aí eu, olhando ali, vendo ali, falou assim, a hanseníase é uma doença contagiosa de evolução lenta. É como que acontecia com a lepra. O tempo de incubação e manifestação dos primeiros sintomas pode levar de 2, né, tem lugares que falam 10, 6 até 10 anos para se manifestar. Pois a bactéria responsável pelos sintomas se multiplica lentamente. E aí, eu até compartilhei com os homens, né, que Satanás, eu estou ouvindo, né, aqueles que têm as mensagens, né, que são curtas, que o pastor, né, tem colocado no Telegram, ali mesmo no WhatsApp, né, no Spurgeon, que se chama, né? Tem sido assim uma bênção na minha vida, que eu tenho levado assim nos momentos que eu tenho, né, os alunos estão na educação física, ou que eu estou no intervalo, eu coloco o foninho, né, cada mensagem daquela eu ouço 3 dias, eu vou anotando, e aí numa dessas mensagens que eu estava ouvindo, Deus falou assim, olha, quando você estava lá, você estava dentro da igreja, mas você não era meu. Porque Satanás estava agindo na sua vida, né? Sigilosamente. Você estava como um pássaro preso no passarinheiro, né? O passarinheiro tinha que ter prendido ali no laço, tinha caído no laço do passarinheiro, estava preso ali. E eu já te libertei. Desde quando você ouviu aquela palavra lá na sua casa, que a guerra ia ser longa, era você e eu ali querendo você, e aqui, irmãos, o Senhor falou assim, olha, há muitos que são cheios de lepras, não querem, e se nós queremos ser santificados, ser limpos, nós devemos
seguir o exemplo desse leproso, que ouvindo na primeira oportunidade que ele teve, a gente não sabe o que levou ele, quantos anos ele estava com lepra, o que ele tinha feito, mas o Senhor quer mostrar para a gente que se nós continuarmos não obedecendo ao Senhor, não nos santificarmos, nós teremos que nem esse homem cheio de lepra, e o Senhor, como já foi dito aqui, Ele esfregará na nossa cara o mau cheiro que sairá de nós. E aí, vendo a Jesus, é essa a atitude que Deus quer a cada dia da minha vida, quer cada dia da igreja, de cada um de nós. Ele prostrou-se sobre o rosto. Lá em Mateus 8 fala, ele adorou ao Senhor. Ele teve ali o verdadeiro arrependimento. Ele se colocou aos pés. Ele viu a oportunidade naquele que poderia curá-lo. Ele já estava disposto. Jesus, vendo a sinceridade do coração dele, ele vendo que ele não poderia perder essa oportunidade. Ele se prostrou, ele adorou ao Senhor e falou: se quiseres. Ele foi humilde, ele se humilhou. Ele não falou assim: Senhor, me cura. Ele falou assim: se quiseres. Porque ele sabe que o Senhor pode curar. Bem podes limpar. E é isso que o Senhor espera. Senhor, eu estou aqui. Eu não quero impedir o processo. Eu sei que o Senhor está aqui comigo. Assim como o Paulo falou assim: olha, eu tenho um espinho na carne, o Senhor tirou? Não, mas ele não impediu o processo. O Senhor abençoou ele. E aqui ele fala: se o Senhor quiseres. E o mais tremendo, o Senhor, olha a resposta de Jesus no texto. E ele estendendo a mão, o Senhor está estendendo a mão para nós. Será que nós estamos assim? O Senhor, ele mostrou para mim, né? Eu dou aula de matemática e quando a pastora fazia a conversão aqui, eu já fiz 180 graus. Que é essa conversão que a gente tem que fazer, né? É 180 graus quando você faz a conversão. Porque se você fizer 360 graus, você volta no mesmo lugar, você fica rodando. E aí o Senhor falando assim: olha, o Senhor estendeu a mão, mas o leproso, ele não estava com a mão assim, querendo só ele fazer. Então, tá bom, eu vou conduzir o Senhor. Ele já tinha feito a conversão. Ele estava pronto para ser conduzido do Senhor. E o Senhor estendeu a mão para ele, ali do leproso, e falou assim: quero. Olha que maravilhoso, irmãos. Quando o Senhor falou, eu vi essa passagem, e o Senhor me ensinou no meu coração tudo que Ele tinha feito, estabelecido a adoração na minha vida, me ensinado a adorar com entendimento, me devolvido a alegria de estar na casa do Senhor, de vir, porque sempre a gente orando, eu e minha esposa: Senhor, nos livre de motoristas displicentes, nos dê alegria, que a viagem não seja cansativa. E tem sido uma bênção, o Senhor ministrando nossos corações. Não tem sido um peso, irmão, estar aqui. Tem sido uma alegria, a gente não vê a hora de chegar aqui. E o Senhor, Ele deu essa palavra para mim porque Ele está nos trazendo aqui para a região, ou seja, para Barretos. E a minha esposa ficou lá 6 anos, num lugar diferente, agora é a minha vez. 7 anos. E eu 50 anos que faz que eu moro naquela região, nunca saí dali. O Senhor está me tirando dali, porque Ele tem bênçãos maiores, mas Ele precisava tratar na minha vida de obedecer. Olha, eu estou à frente, não tenha medo. E quando eu vi, o Senhor falou assim: quero. O Senhor Jesus, Ele quer nos tratar, Ele quer nos curar. E Ele falou: ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Porque Ele realmente
E todos os dias eu peço ao Senhor: Senhor, não me deixe voltar. Que eu possa continuar, não deixe interromper o processo. Eu sei que vai vir provações, eu sei que vai vir lutas, e eu estou me apegando, Senhor, em Ti, em Cristo Jesus. E para nós estarmos encerrando, tinha mais coisas, mas o Senhor já foi ministrando. Vamos abrir lá em 1 Pedro. Lá em 1 Pedro, no primeiro versículo, né, eu vou esperar os irmãos abrirem. Capítulo? O capítulo 1 mesmo. 1 Pedro, capítulo 1 mesmo. E aí aqui o Pedro, ele saúda, né? Pedro, apóstolo, no capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácio, Capadócia, Ásia e Bitínia, né? Bitínia, que é um centro no Ti, né? Bitínia. E aí o Senhor falou assim: a nós, Igreja Amor de Cristo. E aí o Senhor vai falar: eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, segundo aos desígnios de Deus, em santificação do Espírito. É através da santificação das nossas vidas, é o meio pelo qual a nossa eleição se torna real. O Senhor nos elegeu, o Senhor nos chamou para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. E aí, a obediência e aspersão do sangue de Cristo descreve o objetivo e a finalidade dessa eleição. Assim como lá em Êxodo 24, 3 e 8. Moisés ali, ele aspergiu o sangue sobre o povo, santificando quando ele estava no monte. Depois os irmãos podem ler. E aí ele fala assim, ó: a paz vos seja multiplicada. No 13, agora vamos para o 13. Portanto, não, no 1,13. Portanto, cingido os lombos do vosso entendimento, o Senhor tem nos dado, né? Entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Cristo Jesus. Como filhos, o quê? Obedientes. Não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Como eu era ignorante, irmãos. Eu achava que nos tempos que eu tinha me convertido, aos 13 anos que eu sabia tudo, eu já era diácono, já era, né, respeitado ali, mas como eu era ignorante. E o Senhor tem nos dado, fornecido o verdadeiro conhecimento. 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Deus é o nosso parâmetro de santidade. Jesus nos leva, Jesus nos mostrou, e é Ele que nos leva até Deus. É Ele que nos purifica. E Ele fala assim no 16: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, seguindo os mandamentos através de Cristo. E aí nós vamos estar louvando ao Senhor. E esse cântico ele fala: é tempo. O Senhor está novamente nos reforçando que é tempo de vigiar, orar
jejuar, buscar a face de Deus, receber a sua direção e o seu poder. É tempo de nós nos levantarmos e agirmos como sacerdotes, como esposas, como filhos, como mães, como maridos, como servos do Senhor, de ampliar a nossa visão, sabendo que o Senhor está à frente. É Ele quem está conduzindo a esteira, é Ele quem está conduzindo o caminho. Eu lembro até hoje, quando o pastor colocou aqui uma imagem, que o caminho nós temos que seguir. Não adianta levar a bagagem, vai chegar um tempo, é só você que cabe no caminho. Eu vi o caminho estreito, ali as pessoas indo, tirando as bagagens, quem realmente quer seguir a Cristo. Aqueles que não querem, não vai. Volta atrás com as bagagens, porque não quer deixar, que nem a mulher de Ló, que não queria deixar os prazeres que ela tinha naquela cidade. Então é tempo de ampliar a visão, é tempo de se arrepender e clamar pelo perdão. É tempo de vivermos a realidade de uma vida de temor, obediência e santidade, com os olhos abertos espirituais, pedindo discernimento, pedindo o Senhor nos notificar a cada dia, para que possamos deixar Cristo agir e as pessoas verem Cristo em nós. Amém? Vamos colocar em pé?